Olá, amados, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Gente, passando para falar com vocês um pouco sobre oração. Nós vamos falar um pouco sobre este tema e espero muito em Deus poder ajudar alguns dos nossos irmãos com este tema. Mas, meus irmãos, não é fácil falar. Aliás, falar sobre oração é até muito fácil. Difícil mesmo é orarmos. Difícil é buscar a Deus. E eu vou tratar de uns assuntos aqui relacionados à oração muito polêmico com você. Então espero em Deus que você entenda, espero em Deus que você esteja pronto para ouvir o que nós vamos falar aqui sobre oração. Mas antes disso, vamos falar um pouco dos nossos livros rapidamente. Tem esse livro aqui, ele está espelhado, está saindo do outro lado, tá? Porque eu estou com a câmera frontal, tá bom? Contra o arminianismo e sua suprema heresia, o livre-arbítrio da predestinação dos santos. Não sei como é que está pegando aí, mas deve dar para pegar legal, tá? Um livro muito bacana. Também tem Livre-arbítrio, um castelo de cartas, tá? Tá aqui também, ó, um livro bem legal que você deve adquirir para entrar nesse debate aí, se você quiser. E tem dois livros aqui, que é o Sermão da Montanha, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, tá? E tem aqui o capítulo 6 também, que já está aí podendo ser vendido, os dois, capítulo 5 e capítulo 6. Se você quiser adquirir o Manifesto de Jesus Cristo, entre em contato conosco. Descrição aqui no primeiro canal, o WhatsApp que está aí é o meu, tá? Eu estou bem cansado mesmo, gente, porque estou fazendo esse vídeo na base do cansaço, mas Deus está com a gente, tá? Esses dois livros aqui, junto com aqueles dois, se você quiser adquirir. E, pessoal, tem muito vídeo meu aqui no canal Creia Também Pensar, na Voz do Cristianismo até que não, mas aqui no Creia Também Pensar tem muitos, falando sobre ansiedade. Eu vou migrar muitos desses vídeos também para o canal da Voz do Cristianismo, os estudos sobre ansiedade. Tem um último estudo que eu pretendo dar agora, sobre ansiedade, mas eu gostaria que você adquirisse o livro, tá? Ansiedade e sua origem pecaminosa. Gente, esse livro é muito legal. Nós temos que começar a olhar a ansiedade do ponto de vista bíblico e não do ponto de vista ímpio que está sendo colocado hoje em dia. A ansiedade é uma doença ou sua origem é pecaminosa? A Bíblia fala sobre isso. A primeira pessoa que diagnosticou ansiedade, que tirou a ansiedade da Bíblia e colocou no escopo como sendo uma neurose ou alguma coisa desse tipo, foi Sigmund Freud. Freud não é uma pessoa confiável para quem é crente, tá? Freud nem cientista do ponto de vista psicanálise, nem ciência é. Então vamos começar as coisas aqui, dar o nome às coisas, gente. Nós estamos baseando uma descrença como se fosse enfermidade, como se fosse doença. Tem uma perguntinha aqui básica aqui, ó. Ansiedade é compatível com a fé cristã? Então adquira esses livros aqui que eu estou apresentando a vocês e vamos falar sobre oração baseado nesse daqui, ó. Meu Guia de Oração e Jejum. Se você tem esse livro, incentive as outras pessoas a terem. Muita gente está adquirindo ele, tá? Meu Guia de Oração e Jejum. Gostaria de quem já leu ele também, se puder, depois comenta aqui também, tá? Tem pessoas aí que estão comprando ele, apesar dele ter saído agora bem pouco também, é bem recente a saída desse livro. Não tem nem, eu acredito que tem o que, deixa eu ver aqui, ele saiu agora em dezembro também de 2024, tá? Então se você quiser adquirir, tudo aqui na primeira descrição do vídeo. Vamos falar um pouco sobre oração. Irmãos, as pessoas sempre me procuram para falar sobre oração e sempre dizem que a maior dificuldade que eles têm é encontrar tempo para orar. É encontrar tempo para buscar a Deus. E eu escrevi aqui assim: é o tempo que devotamos à oração que determina a nossa vivência com Deus. Diga-me quanto tempo você devota a alguém e eu lhe digo o quanto essa pessoa é importante para você.
Diga-me quanto tempo você devota a uma pessoa que você diz que ama, e eu lhe digo quanto o seu amor é verdadeiro. Um primeiro ponto a se observar é que nós gostamos de dizer que amamos a Deus. Se eu fosse você, pararia de mentir. Pararia de contar essa mentira para você mesmo. Você não ama a Deus, porque se amássemos a Deus, passaríamos tempos incessantes de oração em sua presença. Perceba quantos minutos, quantas horas você passa na frente de um celular e quantas horas você passa de joelhos. Quantas horas, irmãos, nós passamos assistindo ou vendo lives e mais lives, principalmente lives aí, desses pessoal que não aprenderam nada e querem ensinar sobre tudo. Nós gostamos de ver live e achamos que live de confusão, dessa parafernália toda que está por aí hoje em dia, nós achamos que isso é evangelho, nós achamos que o fulano falando mal do cicrano, o beltrano falando mal do fulano, tal, nós achamos que isso é evangelho, nós achamos que isso daí tem alguma coisa de Deus nisso daí, só tem Satanás e nada mais além disso. Então perceba bem uma coisa, nós achamos que estamos rebentando a boca do balão, quando na realidade, gente, não temos um minuto, um tempo de oração secreta com Deus. Não temos tempo com Deus. E dizemos que amamos alguém que não conversamos com Ele. Que tipo de amor é esse? Que tipo de amor é esse que nós não nos entregamos na mão de Cristo? Não nos entregamos na mão dEle? Qual é a qualidade desse amor? Por que nós não paramos de dizer que é mentira? Por que nós não temos coragem de dizer, olha, eu não sou crente? Porque um crente que não ora, a primeira alcunha dele não existe, que é crente. Não existe cristão sem oração. Se você é uma pessoa que não é devota à oração, saiba disso, não existe cristianismo aí com você. Você pode estar no caminho de conhecer Jesus, é outra coisa, mas ainda não conheceu. Porque a oração, irmãos, ela é o fruto da santificação. E a santificação, ela é o fruto da regeneração. Perceba, eu acho que foi John Riley, um bispo John Riley, que disse assim, a regeneração tira o crente do mundo, a santificação tira o mundo do crente. Perceba bem isso aqui. E eu vou parafrasear esta frase dizendo que a regeneração tira o crente do mundo, a santificação tira o mundo do crente, e a oração mostra ao mundo que tipo de crença nós temos. Então perceba bem isso aqui. Como você pode dizer que é um cristão, que é um crente, que é um servo de Deus genuíno, se a sua vida de oração ela é inexistente, ela é inoperante? Ora, irmãos, eu vou me dirigir de novo, porque é até cansativo dirigir-me assim, mas parem vocês de uma vez por todas de julgarem, porque isto é um julgamento hipócrita que vocês estão fazendo. As pessoas dizem, olha, eu saí de tal seita porque lá ninguém lia a Bíblia e hoje você está fora e não lê. Eu saí de tal seita porque lá o povo não é um povo de oração, hoje você está fora da seita e não ora. Você entende que você é o mesmo seitário que você era antigamente? Mas hoje você diz que descobriu uma graça que não te santifica, uma graça que não te põe de joelho, uma graça que não te coloca na presença de Deus. Que tipo de graça é essa? Isto não é a graça de Deus. Isso não é a graça de Jesus Cristo. Isso é somente alguma coisa que você encontrou aí nesse meio. Então, o primeiro tópico aqui que fique bem claro é que o tempo que você devota a Deus, o tempo que você devota a uma pessoa, falará muito sobre seu amor com a pessoa. Se você não tem tempo com Deus de oração, saiba disso. Seu amor por Ele não existe. E eu não estou julgando, eu estou afirmando. Eu não estou fazendo um pré-julgamento, eu estou afirmando. Você não ama a Deus. Ponto final. Amamos falar sobre oração. Amamos comprar livros sobre oração. Mas a pergunta que fica é, quando vamos parar de ler e falar sobre oração e vamos orar de fato? Quando isso vai acontecer? Nós podemos, irmãos, pensarmos que estamos rebentando
quando na verdade só estamos servindo de palhaços de circo para Satanás. Percebe uma coisa aqui bem simples. Jesus disse em Mateus 6, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Eu quero aqui me ater a você em um ponto aqui muito simples. Antes de alçarmos um voo para a oração, talvez eu faça um estudo aqui com vocês sobre oração. Eu quero falar nesse vídeo sobre quando orar não faz sentido, parte 1. Devo aqui, de forma intencional, fazer um estudo rápido sobre nossa posição cristã em relação ao mundo. Antes de entrarmos no assunto da oração, existem certas falhas em pregações que precisam ser explicadas. Permita-me levá-lo para um contexto das epístolas de João e depois voltarmos para este contexto, pois penso que lá encontraremos valores gloriosos sobre a oração. Eu gostaria que você lesse a sua Bíblia em 1 de João, capítulo 5, versículo 19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Perceba bem uma coisa. Veja, a maioria dos biblicistas concordam que entre os anos 80 e 90 depois de Cristo, João, o apóstolo de Cristo, o mesmo que escreveu o livro de Apocalipse e o Evangelho e outras epístolas, agora, em idade avançada, já tinha visto como o mundo era hostil aos seguidores de Jesus. Dessa forma, ele levanta-se para escrever uma carta de consolo aos verdadeiros cristãos e assegurar que existe sim uma diferença gigantesca entre os que servem a Cristo e aqueles que servem o maligno. Irmãos, nós temos que começar, antes de orarmos, nós temos que começar a entendermos nossa posição. Quem somos? O mundo de ontem e o mundo de hoje. Vamos entender o mundo rapidamente. Quando olhamos para trás e buscamos testemunho da história, encontramos algo chocante. O mundo sempre foi como ele é hoje. De certa forma, não encontramos nada de novo nesta presente época. Tudo o que estamos vendo já aconteceu e glórias a Deus. Existe provisão aqui para as nossas vidas. Logo, o mundo sempre esteve e está e sempre estará sob a influência de Satanás. O mundo aí fora sempre estará sob a influência do maligno. Pode vir o presidente que vier, pode vir quem quiser vir, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Esta é a realidade do mundo. Pergunta fáceis de se fazer e difíceis de responder que você deveria fazer a você mesmo. Existem algumas perguntas que todo cristão deve fazer assim. Ou seja, eles não têm que perguntar isso para outras pessoas. Qual é a nossa posição neste mundo? Qual é a sua posição neste mundo? Como nos relacionamos com este mundo? Nós vivemos no mesmo mundo que outras pessoas e estamos sujeitos às mesmas coisas que elas. Não vivemos dentro de uma bolha e não estamos alheios aos dilemas do mundo. Estamos dentro do fluxo da história. Neste sentido, a grande questão do cristão é: o que devemos fazer? Qual é a diferença entre nós e eles? Qual a diferença entre você e um ímpio? Será que existe alguma diferença? Será que existe mesmo, amado irmão, alguma diferença, alguma diferenciação entre você e um ímpio? Qual a diferença entre nós e eles? Como devemos nos ajustar? Qual deve ser a nossa atitude em relação aos assuntos e acontecimentos atuais? Qual o nosso dever concernente a este mundo e como devemos nos conduzir por ele? Veja bem uma coisa,
João escreve essa epístola de 1 de João para que a igreja seja consolada em meio às atitudes hostis do mundo contra nós, contra a igreja. E João vai escrever uma epístola dizendo que eles não deveriam ficar abismados porque o mundo inteiro jaz no maligno. Tal epístola redigida para as pessoas perseguidas e debaixo de toda dificuldade que o mundo hostil poderia lhe proporcionar. Foi enviado para capacitar aqueles irmãos a fim de superarem essas dificuldades, além de lhe dar uma visão geral da soberania do nosso Cristo sobre os séculos que viriam. Parece-me que esta era a visão da epístola de João. Quando temos dificuldade nesse mundo, irmãos, o que devemos fazer? Quando você tem alguma dificuldade, o que você deve fazer em primeiro plano? As pessoas são rápidas a responder esta pergunta, pois afirmam que, em tempos de crise, devemos, em primeiro lugar, orarmos. E orarmos a Deus com todo fervor. Não quero ser polêmico, de forma alguma, mas chamo a sua atenção para alguns fatos. Como um povo que não sabe o porquê de estar passando por uma situação adversa, pode orar para Deus agir? Como você não sabe o que está passando, pode orar para Deus agir? Como você não sabe o porquê você está passando isso, poderia orar para que Deus haja em seu favor? Uma outra pergunta. Como um povo que não conhece a Deus pode orar para esse Deus? Entenda-me, irmãos. O princípio da idolatria é adorar aquilo que não se conhece. É impossível você conhecer a Deus sem uma plena convicção do seu pecado e do Evangelho. É impossível você conhecer a Deus sem um conhecimento pleno do que é o Evangelho de Jesus Cristo. E é impossível você orar e ser ouvido, e estar orando ao Deus da Bíblia, sem um conhecimento da Escritura. É quase impossível isso. Então nós não deveríamos incentivar as pessoas que não conhecem o Evangelho a orar. Nós deveríamos incentivá-las a conhecer o Evangelho. Perceba bem uma coisa aqui. Eu não quero ser polêmico, mas eu quero ser realista. As pessoas, antes de orarem, deveriam pegar a sua Bíblia e estudarem exaustivamente o Novo Testamento. E sobre isso, Martin Lloyd Jones diz: o Novo Testamento não nos diz de imediato vamos orar. Ele sempre afirma que, em primeiro lugar, vamos pensar, vamos entender a verdade, vamos nos apegar com firmeza à doutrina. A oração pode ser, de fato, inútil e vazia. A Bíblia tem muito a nos dizer sobre a oração e sobre como ela deve ser feita. Em certo sentido, a oração não é algo simples. Ela pode ser muito difícil. Às vezes a oração é uma desculpa para não pensar, uma desculpa para evitar o problema. Perceba, nós temos um problema para resolver e sabemos que se formos resolver esse problema, o conflito vai ser muito grande. E às vezes nós usamos a oração como muleta para não resolver determinados problemas. Uma mãe que tem um filho nas drogas sabe que o melhor para se fazer, já que o seu filho está trazendo droga para dentro da sua casa, seria colocar o seu filho para fora de casa. Mas ela não vai fazer isso. Ela vai preferir orar e orar, quando na verdade ela tem que tomar uma decisão, uma posição. Perceba bem uma coisa. Às vezes as orações são simplesmente desculpas que nós não queremos. Desculpas que nós damos para não agirmos. Uma mulher que mora com um homem violento, que a espanca, ela não deveria orar para Deus transformar o seu marido. Ela deveria tomar coragem e sair da sua casa. E ir embora. Largar esse homem. Mas ela, por não querer esse tipo de conflito, às vezes vai querer ficar orando
junto do seu algoz, que nada mais vai fazer do que lhe maltratar todos os dias. Você não deveria orar por aquilo que você tem certeza que já dá para ser feito. É como se a pessoa que fosse viciada em pornografia me dissesse: pastor, eu estou orando contra esse meu pecado para vencer esse pecado, mas olha, eu estou sempre de olho na internet, estou sempre de olho em sites adultos. Isso não vai passar. Você sabe o que tem que fazer: abandone a internet, abandone suas redes sociais, abandone tudo. Às vezes, irmãos, nós usamos, como diz o Dr. Martin Lloyd Jones, a oração como muleta, achando que Deus vai resolver as coisas que nós aqui já éramos para ter resolvido. Sim, se você mora com um homem violento, que não respeita você, que não é questão de incompatibilidade, tá? De genes, nada disso. Um cara agressivo, que bate, maltrata, saia. Não tem mais que orar aí. Ore longe dele, para que Deus o converta longe de você. Devemos tomar cuidado, pois se orarmos sem um conhecimento amplo do que a Bíblia nos ensina sobre aquilo que estamos orando, na maior parte das vezes oramos em vão. Isso porque temos que fazer do momento de oração um momento de muleta. Tendemos a fazer do momento de oração um momento de muleta. E estudamos as Sagradas Letras, se estudarmos as Sagradas Letras, saberemos como agir diante do mundo. Tendemos a orar por libertação a Deus, por alguma falha que entendemos que temos, mas não colocamos as coisas em ordem. Isso é um grande exemplo de oração vazia. Veja bem, um homem pode passar a vida inteira orando para que Deus lhe arranque do poder da prostituição, mas se ele não tomar a decisão de sair do prostíbulo, a sua oração será vazia. Ora, irmãos, é aquilo que eu estava falando aqui agora há pouco. Nós vamos fazendo da oração muleta para decisões que deveríamos ser tomadas já. Então perceba, quando temos dificuldade, o que devemos fazer? Devemos entender que tipo de dificuldade nós estamos enfrentando. Que às vezes ela não será resolvida e não vai ser com oração, e sim com ação. Tendemos a fazer da oração petições ignorantes, já que se tivéssemos uma vida regular com a Escritura, saberíamos que não precisaríamos orar por determinadas situações, deveríamos mudar o nosso modo de orar. Só isso. Como isso deve ser feito? Devemos enfrentar as dificuldades e fazer o que deve ser feito. E na sequência praticar o que a Bíblia nos ensina e nos ordena fazer. Orar? Ou em um ponto como se deveríamos orar em primeiro plano para depois enfrentarmos a verdade, entendermos a doutrina e aplicá-la? Perceba, primeiro você entende a doutrina, depois você aplica. Você não pode mudar as coisas. Você não pode orar antes de conhecer o Evangelho, porque não será uma coisa benéfica. Por quê? Você está orando para quem? Você está buscando o quê? Que tipo de Deus você acredita? Perceba, 99% dessa nação, os cristãos que se dizem crentes, que se dizem servir a Jesus, eles estão acreditando em um ídolo que eles mesmos criaram, porque nunca leram a Escritura para saber quem é Deus. Tem coisas, irmãos, que Deus não vai fazer. E nós deveríamos saber disso. E deveríamos orar para nos amoldar. Tem coisas que não precisa orar, é a gente que tem que fazer. Nesse sentido, devemos considerar que, se a primeira atitude do cristão em qualquer situação fosse orar, então as epístolas do Novo Testamento, com todos os seus ensinos detalhados sobre nossa posição diante do mundo, teriam sido em vão. O ensino do Novo Testamento é justamente aquele que diz: vocês devem ter certeza daquilo que são, depois orarem. Ou seja, vocês devem saber o que estão fazendo quando orarem.
Lembre-se de que grandes homens oraram a Deus, sabendo o porquê estavam naquela situação. Você está em adversidade hoje. Você sabe por que você está aí? Se você sabe, e se você sabe que só existe um jeito de sair dessa adversidade, você não deveria mais orar, você deveria tomar atitude. Qual é a atitude que você tem que tomar? O porquê você está orando tanto, sabendo o que é que tem que fazer? Abandone. Abandone o pecado, abandone o que você está achando que você tem que orar para isso. Sabemos quem somos mesmo, irmãos. Essa aqui é a questão. Perceba bem, precisamos ampliar certos princípios às nossas vidas. Precisamos aplicar certos princípios à nossa vida. Verdades centrais devem reger a nossa vida. E essas são as questões das quais João trata em sua primeira epístola. O apóstolo não tenta maquiar a realidade em que vive o cristão, tampouco cobrir problemas ou minimizar dificuldades. A Bíblia não se omite aos problemas. Ela sempre os enfrenta como eles de fato são, mesmo no seu pior estágio. É por isso que a psicologia para o cristão deve ser encarada como algo diabólico. Fazer uso dessa ciência é fazer um mau uso da Bíblia, porque esta não se interessa simplesmente por aliviar uma situação. Porque essa se interessa simplesmente por aliviar uma situação. Ela tem força e poder. Ela se preocupa com a coragem, mas em termos de sua própria verdade. Portanto, as Escrituras olham para o mundo sempre como o mundo está. Só quando olharmos para os fatos e encararmos como eles são, de forma honesta e direta, aí entenderemos o que João e os outros apóstolos estão tentando ensinar sobre o remédio para este mundo caído. Enquanto nós estivermos olhando para o mundo e romantizando o mundo, nossas orações serão vazias. Nada além disso. Enquanto nós não entendermos que o mundo inteiro jaz no maligno, nós não vamos ter a posição de saber quem somos. Vós sois de Deus. É isso que João nos ensina em 1 João 5,19. Sabemos quem somos, sabemos que somos de Deus. Veja bem uma coisa. Sabemos quem somos. João diz, sabemos quem somos, que somos de Deus. Os cristãos não são pessoas que estão em um estado de incerteza. A própria definição de cristão no Novo Testamento são pessoas que sabem onde estão, o que são e o que têm. Como você vai saber o que você é e o que você tem? Conhecendo as Escrituras. Como você diz que conhece a Deus, irmãos, e sua vida de leitura das Escrituras é pífia? Não tem vida de leitura nenhuma para você aí. Um cristão que não gosta de ler a Bíblia, certamente ele não gosta de orar. E um cristão que diz que lê muito a Bíblia, mas não é de oração, tenha certeza, você não lê a Bíblia. É mentira. Você pode ler ali trechos isolados da Bíblia, um pouco aqui, um pouco ali, mas uma leitura contínua, severa das Escrituras, não. Isso não. Isso não tem como acontecer. Pastor, eu oro mais do que leio. Depende do que para quem você está orando. Pastor, eu leio mais do que oro. Depende do que você está lendo. Porque a Bíblia sempre vai te levar para o caminho da oração. As Escrituras, se você for um crente, entender o Evangelho, entender o que tem ali dentro, ela vai te arremessar diretamente para a oração. Ela não vai te levar para outro canto. Sabemos quem somos
sem dúvidas, sem incertezas. Isto é ser cristão, homens e mulheres que têm certeza, embora exista algo que não esteja claro agora. João escreve para que esses cristãos não tenham nenhuma dúvida. Apesar de suas certezas, alguma coisa ainda lhe deixa dúvida, mas eles sabem quem eles são. Sabemos que somos de Deus. Uma pessoa não pode orar antes de ter essa certeza, e essa certeza só quem tem são os regenerados por Deus. Então, irmãos, o ímpio deveria orar? Ele pode orar se ele quiser, e daí? Mas a questão é, Deus vai ouvir a oração dele? Logicamente que não. Ele não conhece o Deus da Bíblia. Ele não sabe para quem está orando. Ele está orando para um ídolo, qualquer negócio. Pastor, e aqueles crentes que estão aí na vida cristã dizendo que são crentes e não conhecem a Bíblia, nada disso, conhecem somente revelações e revelamentos, não gostam de ler a Bíblia, nunca leram, tal, estão orando para quem? Não sei. Eu sei que para o Deus da Bíblia não é. Para o Deus da Bíblia você esquece, você não está orando não. Não gosta de ler a Bíblia e está orando por quê? Só existe um jeito de se conhecer a Deus, é pelas Sagradas Escrituras. De se conhecer a obra remidora de Jesus Cristo, só pela Sagrada Escritura. Como? Você diz que serve a Deus. Você diz que serve a Deus, não lê a Bíblia, não gosta e diz que ora para o Deus da Bíblia. Como você sabe que é o Deus da Bíblia, se você não sabe o que é a Bíblia? A primeira coisa que nós deveríamos ensinar ao nosso povo não era orar, porque não dá. É ensinar o Evangelho. E quando eles estiverem saturados do Evangelho, não precisa ensiná-los a orar. O Evangelho o levará para a oração. Quando eles estiverem cheios do Evangelho, o caminho da oração será a única alternativa que eles vão ter. Se você não gosta de orar, filho, é porque você não é ainda regenerado. Essa é a realidade. Se você não tem uma vida profícua de oração, esqueça, você não ama Deus. Quem é você, pastor, para me julgar? Eu estou falando da Escritura. Sobre o que devemos ter certeza. Devemos estar certo que nós mesmos, se somos nomeados cristãos, pois somos nascidos de Deus. E embora pecadores, fomos justificados por Cristo. Por isso João diz, sabemos que somos filhos de Deus. E o que esse verso significa? Nascemos de Deus, somos participantes da natureza divina, nascemos de novo, nascemos do alto, nascemos do Espírito, somos uma nova criatura. Nesse sentido, é necessário esclarecer que um cristão não é aquele que está em uma igreja ou tem o seu nome arrolado ao rol de membro dessa instituição. Um cristão tem o DNA do Pai. Ele tem uma marca divina que vem de Deus para ele. Se somos de fato cristãos, somos totalmente diferentes daqueles que não são. Você quer saber se você é um cristão? Olhe seus gostos e o do mundo. Olha a tendência, olha o que te guia, olha o que te cerca. Olha bem ao seu redor. Vê o tanto de questões mundanas que ainda te prende. Vê como você quer ser igual ao mundano. Olha a sua música, olha quantas tatuagens você fez depois que foi crente. Olha essa baboseira toda aí, se você ainda bebe do mesmo jeito que bebia, se ainda existe desculpa para você estar bebendo cachaça, bebendo cerveja, tudo isso. Vai olhando aí, vai vendo. Dá uma olhadinha. Você que é mulher, dá uma olhadinha nas suas roupas. Por que é que você se veste assim? Por que você tem essa necessidade tão grande, patológica de se vestir assim, de sair em Instagram desse jeito, tudo isso, tal, dá uma olhada aí.
Vê lá quando você está em algum ambiente cheio de ímpio, vê se você fica constrangido de estar ali. Dá uma olhada. De repente você não é, filho. De repente você nunca foi crente, filha. E está orando por quê? Para quem? Você não conhece. É um ídolo que você está orando, simplesmente isso. Qual a diferença entre você e alguém que está orando por São Bartolomeu ou São não sei do quê? Sem nunca ter conhecido a história daquele santo, sem nunca ter conhecido a história do nada daquilo, mas está lá fazendo uma novena, acendendo uma vela para aquilo. Qual a diferença de você para ele? Sabemos mesmo que somos de Deus? Esta é a pergunta de total relevância a essa altura. Sabemos com certeza o que Deus realizou por nós? Sabemos algo da vida divina que está em nós? Temos consciência do novo homem em nosso interior, que é totalmente diferente do velho homem? Qual a diferença de você agora para quando você não era? Qual a diferença? Me conta. Olha aí. Fala com você mesmo aí, qual é a diferença de um para o outro? O nome é novo homem, irmãos. Novo nascimento. Essa que é a questão. Para a gente ir acabando, temos consciência do novo homem interior, que é totalmente diferente do velho homem. Estamos cientes de que existe algo em nós que só pode ser explicado nos termos de Deus. Podemos algum dia afirmar com humildade o que Paulo disse? Pela graça sou o que sou. 1 Coríntios 15, 10. Ora, isso é básico e fundamental. De acordo com esse ensino, os cristãos são aqueles que foram chamados para fora deste presente mundo maligno. Foram transladados do reino das trevas para o reino do amor de seu Filho. Não há dúvida nisto, pois isso é o que nos faz cristãos. Os cristãos estão totalmente cientes de sua diferença entre o mundo que não crê e eles. Também na diferença de quem eles mesmos eram e de quem são agora. Eu volto aqui. Vamos falar rapidamente sobre isso. Não vou voltar não, vou falar agora. Estabelecendo distinções. João e todos os escritores sagrados estabeleceram distinção entre a igreja e o mundo. A diferença absoluta entre cristãos e incrédulos. A verdade acerca do mundo, segundo este texto de João, é que o mundo todo está sob o poder do maligno. Está nas garras do diabo. Não importa o quanto tenha mudado com o passar do tempo. Não importa os avanços científicos e tecnológicos. Ele sempre esteve e sempre estará sob o controle do maligno e do pecado. Perceba bem o que esse livro está dizendo aqui. Perceba bem isso. O mundo inteiro está sob a influência de Satanás. É isto que o guia de oração e jejum que eu escrevi está dizendo. Você não pode dizer que é um cristão se a sua vida inteira lembra ainda esses velhos homens. Se ainda tudo seu lembra o mundo. O que você faz, irmãos, tudo ainda lembra o mundo. Foi aqui que Satanás iludiu a igreja e fez com que ela acreditasse que entre o século 20 e 21 estávamos tendo uma explosão de evangelho. Mas o que vimos foi um show de pirotecnias e de uma pregação falsa a respeito de Deus e da cruz, dos quais vieram grandes heresias que permeiam a igreja até a data de hoje. A igreja não passou mais a olhar o mundo como sendo do maligno e achou que poderia comer de tudo que foi posto em sua mesa. De acordo com o Novo Testamento, o mundo sempre será de Satanás. E isso nunca irá mudar. Não devemos nos iludir com o mundo. Devemos ter um ponto de vista sobre ele. Um ponto de vista diferente de todas as outras pessoas. Essa deve ser a visão primordial do cristão. Se não for,
ele pode ser chamado de tudo, menos de cristão. Perceba, querido. Qual é a sua visão sobre o mundo? A visão de um cristão é que o mundo inteiro é regido por Satanás. Então não tem nada lá, neste mundo, que sirva para o cristão. Como devemos nos relacionar com este mundo? Estamos no meio dele. Essa é a grande mensagem dessa epístola. João está dizendo que devemos reformar. João não está dizendo que devemos reformar o mundo ou que devemos melhorá-lo. Por óbvio, isso é impossível. Por outro lado, ele também não nos é ordenado que devemos nos retirar do mundo ou virar as costas para ele, e que o que ele ensina é que os cristãos devem ter certeza do que eles são, certeza absoluta de si mesmo, para que sobrevivam espiritualmente no mundo dominado pelo maligno. Veja, João não está dizendo, saiam do mundo, abram cães, cidadezinhas de crente. Não é isso que João está dizendo. João está dizendo simplesmente uma coisa: tenha certeza de quem você é. Viva entre eles, mas saiba quem você é. E o que isso tem a ver com oração, pastor Daniel? Isso tem tudo a ver com oração. Porque somente aqueles que têm certeza de quem são, o que são, a quem serve, é que podem orar a Deus. Se eu sei o que eu sou de Deus. Se eu sei a quem eu sirvo a Deus. Se eu sei ao Deus que eu sirvo, é porque foi através da Escritura. Se eu sei de tudo isso, então eu tenho certeza que há certos problemas que eu não preciso orar, eu tenho que resolver. Que há coisas que eu tenho que orar e orar muito. Então nós sabemos quem somos. E o que somos. E a quem servimos. E depois nós vamos voltar aqui no outro vídeo, talvez segunda-feira, para falarmos sobre quando apenas orar não é suficiente, parte 2. Queridos, se você gostou desse vídeo até aqui, lembrando a você, tudo que eu falei está nesse livro aqui até agora, tá? Está nesse livro aqui e nesse daqui também, ó, do capítulo 6 de Mateus, tá? Se você quiser adquirir, esse livro da oração, ele foi tirado daqui de dentro, tá? Do capítulo 6, esse é o 6, ok. Tá, do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que é o Manifesto de Jesus Cristo. Tem o capítulo 5 aqui também, tá bom? Se você quiser adquirir os dois, entre em contato conosco aí, em nome de Jesus. E não se esqueça sobre o livro de ansiedade também, faz um pacote aí, adquire todos eles de uma vez só, tá? E também os livros sobre contra o arminianismo e sua suprema heresia, o livre-arbítrio, tá? Da predestinação dos santos, e arminianismo, como é que é isso aqui? Livre-arbítrio, um castelo de cartas. 10 motivos para não crer no livre-arbítrio. Querido, chegamos ao final desse vídeo. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Não se esquece de curtir, não se esquece de compartilhar e de deixar o seu comentário aí em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor.